Meus amados, queridos irmãos e irmãs, é com alegria que eu retorno aqui à liderança do culto, à liderança de um devocional, ao púlpito de nossa igreja, para dirigir-lhes a palavra. Fazem 2 semanas que eu não tenho esta oportunidade, que por motivo de viagem estive levando a palavra de Deus em outros lugares, pelo chamado que Ele me deu, mas é muito bom estar de volta à minha igreja, ao meu rebanho, nesta casa de oração, neste púlpito. Eu faço isso com muita alegria, estou com muita expectativa, tanto hoje como para o domingo. E estudando o texto deste dia de finados, que é a ocasião propícia para esta semana, os textos que a igreja preparou para que fossem lidos e estudados, eu me dei conta que todos eles, tem o Salmo 34, tem Isaías 35, João capítulo 5 e 2 Pedro 3, todos eles estão abordando como tema principal o tema do juízo, o tema do juízo final. E já faz algum tempo que eu não ensino para você sobre esse tema, especificamente sobre esse tema, então decidi fazer justiça à sugestão que os textos nos dão e abordar então nesta noite alguns pensamentos de 2 Pedro capítulo 3 sobre a doutrina do julgamento, a doutrina do juízo. Pedro, que escreveu esse texto, fala muito sobre o tema do julgamento final. E Pedro diz também que Paulo fala muito. Acabamos de ler Pedro fazendo referência à abundância de passagens bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo. E Pedro ensina isso não apenas porque Paulo também o faz, mas porque Pedro aprendeu de Jesus. Jesus é aquele quem mais ensina sobre esta doutrina, que talvez não seja a favorita de muitos. Eu tenho a impressão que alguns leitores da Bíblia, cristãos e não cristãos, se aproximam deste livro sagrado, de certa forma, assim como o meu filho Benjamin tem o seu restaurante favorito. O restaurante favorito do Benjamin são os restaurantes de buffet, onde você pode pegar um pouco disso, um pouco daquilo e escolher apenas as comidas favoritas. E algumas pessoas, então, abordam a palavra de Deus, a Bíblia, desta forma. Eu gosto de algumas coisas que Jesus diz sobre determinados assuntos, mas eu não gosto, eu rejeito a sua mensagem em alguns outros assuntos. E uma das mensagens que as pessoas têm muitas vezes dificuldades e acabam rejeitando, mensagem de Jesus, mensagem de toda a Escritura, é a mensagem quando Ele diz, quando Deus diz que vai retornar para julgar os vivos e os mortos. E assim acabamos nos tornando muito arbitrários, mimados até em nossa fé e autocentrados, apenas querendo escolher a palavra que mais preferimos. Essa não é uma postura correta, não é uma postura que Jesus apoiaria. Tema do julgamento final. A nossa igreja não se isenta de falar dele, porque é muito importante. E se pensarmos bem, ele vem ao encontro de algo que todos nós temos dentro de nós, todos nós, que é um profundo senso de justiça. Nós nascemos com ele ou crescemos com esse senso de justiça. A gente vê isso até nas crianças. Se determinada criança dá uma maçã para outra e ela não recebe em retorno o doce que a outra tem para trocar, a gente sabe que brigas e choros vão acontecer. Todos nós temos isso, esse profundo senso de igualdade, de equidade, de justiça. Só que aí, quando nós lemos qualquer história de qualquer cultura, de qualquer
nação, quando nós olhamos ao nosso redor, a sociedade em que nós vivemos, nós não encontramos nenhum caso onde essa justiça que nós almejamos, que nós somos inclinados a sonhar, nós não encontramos. Nós vemos inúmeros casos, milhares de casos de opressão, de injustiça, às vezes de forma violenta, sangrenta, às vezes de uma forma mais sutil, mas a injustiça está por todos os lados. Nós temos um senso de justiça dentro de nós, mais ou menos estimulado, mas o mundo em que nós vivemos não é assim. O que a gente pode fazer diante desse impasse? Há 3 saídas, na verdade. Basicamente, nesse conflito entre a justiça que nós queremos e a injustiça que nós vemos, algumas pessoas podem se cansar e simplesmente matar esse senso de justiça que possui. Pensar que como nunca vai acontecer, o mundo é mesmo assim, a pessoa se torna insensível, sem esperança, duros de coração, mata aquela parte da justiça dentro de si. A segunda coisa que se pode fazer é o oposto. É nos tornarmos, digamos assim, ativistas, nos jogarmos de cabeça contra as injustiças da vida. Decidirmos ser lutadores, defensores da justiça em todos os lugares possíveis, até a gente se cansar. E muitas vezes isso acontece em algum momento da nossa juventude. A terceira via é acreditarmos na doutrina do julgamento final. Que um dia, um juiz completamente imparcial vai se levantar neste mundo. E todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Todos os pingos serão colocados em todos os is. Tudo retificado. E essa terceira via da fé na promessa da justiça, do julgamento final, ela, por um lado, nos afia no nosso senso de justiça interior, nos prepara para lutar contra as injustiças do mundo e, por outro lado, nos acalma, porque nos garante que nós estamos lutando por uma causa que, em último caso, vai triunfar. Eventualmente vai triunfar. Inevitavelmente vai triunfar. Veremos justiça nesse mundo, veremos justiça sendo feita na história. Pedro fala de julgamento final e Pedro fala 3 coisas sobre o julgamento final neste texto. Eu apenas abordarei 2, por uma questão de tempo. Pedro fala da natureza da justiça. Pedro também fala das objeções que as pessoas têm à doutrina do julgamento final. E Pedro vai falar dos efeitos desta doutrina na vida daqueles que acreditam nela. Trabalharei 2 desses 3 pontos. O primeiro deles, a natureza da doutrina do juízo. É interessante que quando a gente lê os textos da Bíblia sobre o juízo final, e também aqui em 2 Pedro, a primeira impressão que a gente tem é que tudo soa muito terrível, né? Os céus e a terra reservados para o fogo, né? Separação das pessoas, inferno, céu. Tem uma coisa que Pedro diz nesse texto que eu acho que resume a essência da doutrina. Em resumo, está no versículo 11, também no versículo 12. Pedro chama o dia do julgamento de o dia do Senhor, o dia de Deus. E a gente consegue entender um pouquinho quando a gente pensa assim, né, o dia de alguém, né, o dia de determinada pessoa, o dia do aniversário, o dia do batismo, o dia do casamento.
um dia especial, um dia importante da gente, né? Um dia da gente é um dia quando as nossas necessidades vêm em primeiro lugar, quando as pessoas vivem e fazem coisas para nos agradar, quando as nossas preferências, as nossas conquistas, os nossos interesses são o principal. Todo o resto acompanha. Aquele é o nosso dia. A gente passa a nossa vida toda pensando muitas vezes que todos os dias são o dia da gente. Que todos os dias nós somos o centro das atenções. Somos os protagonistas, somos a razão de tudo. Minha vida, meu sonho, meu desejo. Pensamos que estamos dentro de uma peça de teatro, um filme, um grande drama onde nós somos os protagonistas de todos os dias. Mas há um problema. Nós não fomos criados para isso. Todo esse esquema de vida está fundamentado numa premissa falsa. A vida que nós vivemos não é primordialmente sobre nós mesmos. Nós não estamos e não somos o centro do universo. Não somos os supremos. E é por causa disso que o mundo é o caos que é, porque todas as pessoas vivem como se elas fossem o centro de tudo, como se cada dia fosse o dia dela. Mas nós não somos o dono do mundo, nós não estamos no controle. E é só no dia do julgamento final que isso vai ficar claro para todos. Alguns de nós até já nos demos conta disso, pela fé, pela revelação da palavra de Deus, né? João Batista é um exemplo disso, né? Lembro de João Batista confessando: importa que Jesus cresça e eu diminua. Algumas pessoas já se deram conta, alguns de nós cristãos temos isso muito claro. A vida que nós vivemos, o chamado que nós temos, é um chamado onde nós não somos o centro. Onde nós não fomos criados por Deus como o centro de tudo. Mas um dia, isso vai ficar claro para todos. Até para aqueles que vivem como se todo dia fosse o seu dia. No dia do Senhor, Deus estará no centro. Vai ser a sua vontade, a sua história, o seu plano. Jesus se revelará de uma forma cabal, definitiva, incontestável, como o centro do universo. Vai mostrar para todos que nós somos seus filhos, amados sim, mas seus filhos, que nós somos seus servos. Vai nos mostrar que Deus não é, nunca foi e nunca será o diretor desta peça onde Ele nos coloca como os grandes protagonistas. O dia do Senhor, o dia do Senhor, do julgamento, nos mostrará o lugar de cada um de nós. Nos mostrará que Deus não é e nunca foi meramente a nossa muleta, o nosso gênio da lâmpada, o nosso empregado. E é por isso que o dia do Senhor vai dividir as pessoas. O dia do Senhor vai revelar dois tipos de pessoas. As pessoas que estão esperando ansiosamente este dia, porque estão aguardando em confiança o dia que a vontade do Senhor se revelará. Quando Deus assumirá de vez o protagonismo, a supremacia, a liderança definitiva, as rédeas, por assim dizer, da história e do mundo. E nós, então, seremos finalmente livres para sermos filhos, para sermos servos, para sermos seus súditos, como Ele realmente merece. Mas também, neste dia, algumas pessoas estarão de um outro lado. Este dia encontrará pessoas que terão os seus grandes medos
sendo concretizados, o medo de perder o controle, um controle que nunca tiveram, o medo de perder esse status que pensavam que tinham, de ser o centro de tudo. A essência do julgamento do dia do Senhor vai revelar quem é quem, vai purificar tudo. O velho mundo, contaminado por esse pecado, por essa obsessão de nós querermos ser o Senhor de tudo e de todos. Este velho mundo vai morrer e um novo mundo irá ser dado por Deus a cada um de nós. Ou seja, vai haver um funeral e um nascimento ao mesmo tempo. Pedro nos traz essa perspectiva. É um dia de ira, como outros textos diz? É, embora Pedro não enfatize isso. É um dia de juízo, é um dia de fogo, como outros textos dizem. É, embora Pedro não enfatize isso. A ênfase de Pedro, como essência do julgamento final, é que este é o dia do Senhor. Este é o dia onde todos se darão conta, finalmente, que a história, o mundo, a criação, tudo está e sempre esteve nas mãos de Deus. Ele é o grande Senhor, Ele é o grande Rei. É o seu dia e não o nosso. Da última vez que o vimos, que o mundo viu, Ele havia vindo para viver e para morrer, para salvar este mundo. Ele havia vindo para sofrer numa cruz e para dar a oportunidade para que todas as pessoas se arrependessem de seus pecados e recebessem perdão, vida e salvação. Agora não. Agora Ele vem para reinar. Agora Ele vem para se mostrar como vencedor. E todo o olho o verá e todos saberão exatamente quem Ele é. É o seu dia. Pedro também fala das objeções que as pessoas têm a essa doutrina. É um tema muito interessante e eu vou pular por uma questão de tempo. Oportunamente poderemos estudar as objeções dessa doutrina. Vou ao final, quando Pedro fala dos efeitos práticos para quem acredita na doutrina do julgamento final. É interessante que Pedro, quando fala sobre isso, a Bíblia, quando fala sobre o julgamento final, ela fala do assunto, ela nos prepara para esse dia. Deus poderia não ter dito nada e de repente aparecer de surpresa, mas não é assim que acontece. O Antigo Testamento e o Novo Testamento anunciam, profetizam, alertam, preparam, prometem, avisando-nos sobre o dia do Senhor. Deus, de certa forma, não quer que isso seja uma surpresa. Sabem por quê? Não é para nos assustar. É porque Deus quer que a gente faça uso desta doutrina. Que a gente permita que esta doutrina afete a nossa forma de viver. Pedro é muito claro sobre isso. Em todos os outros lugares da Bíblia está esta perspectiva. Deus nos falando sobre isso, Deus nos avisando, nos comunicando para que nós permitamos que essa doutrina amoleça nosso coração, trabalhe em nosso caráter, penetre em nosso intelecto, afete nossa fé e a nossa vida prática. A doutrina do julgamento final é para ser usada, é para funcionar no nosso dia a dia. E algumas coisas que nós poderíamos, não esgotando o assunto, mas alguns pontos que nós poderíamos enxergar como efeitos práticos desta doutrina para quem acredita nela. Primeiro, esta doutrina, meus amados irmãos e irmãs, nos dá uma bonita confiança e um bonito equilíbrio para viver a nossa vida. Quando a gente acredita nela,
qualquer tipo de experiência contrária, sofredora, qualquer tipo de injustiça que a gente enfrente no momento, qualquer tipo de experiência de injustiça no mundo à nossa volta, nos fazem sofrer, nos fazem chorar, nos chamam à luta, mas não precisam nos desesperar, não precisam cansar-nos como jovens idealistas. Podem manter o nosso espírito de envolvimento, de engajamento, de luta pelo bem, pelo amor, pela paz das pessoas. Por quê? Porque esta doutrina nos garante que nós estamos do lado certo, porque nós estamos lutando uma guerra que não é perdida. Nós estamos lutando por algo que Deus, em última instância, concretizará perfeitamente no dia que Cristo voltar. Quando a gente vencer alguma batalha e conseguir promover justiça ali onde nós moramos, glória a Deus. Mas naqueles momentos que todo o nosso esforço individual e coletivo, como igreja, como sociedade, quando todo o nosso suor não for suficiente para promover justiça perfeita para todos, a gente não precisa, por causa dessa doutrina, se desesperar. A gente pode voltar para casa e entregar também as eventuais derrotas e frustrações nas mãos de Deus, confiados, equilibrados, de que no dia final, no dia do Senhor, então tudo será resolvido. Uma outra perspectiva prática, um efeito prático, é a habilidade, a autorização, o poder de fato de perdoar as pessoas. A doutrina do julgamento final é, se não o único, um dos principais pontos de ancoragem, âncoras que nós temos para nos capacitar e motivar a perdoar as pessoas que cometeram injustiças contra a gente. Não tem como a gente viver nesse mundo sem que alguém nos machuque, sem que alguém nos decepcione, sem que alguém traia a nossa confiança, sem que alguém cometa algum ato de injustiça maior ou menor. Eu falo com vocês como alguém que também tem as cicatrizes de injustiças que foram feitas. Eu também cometi injustiça contra muitas pessoas. Não há como ser humano viver imune às injustiças. Somos afetados, somos vítimas dessas injustiças e também promotores delas. Mas para que o que nos impede de entrar nessa áurea de vitimismo? O que nos impede de nos tornar rancorosos e duros de coração quando alguém comete alguma injustiça contra a gente? A doutrina do julgamento final. Porque é saber que Deus não deixará, não passará pano para os agressores, para as pessoas que cometem e machucam as outras pessoas. Mas Deus chamará todas a responder tintim por seus atos. É esta garantia que me permite hoje oferecer o perdão para alguém que cometeu alguma injustiça. Porque oferecer o perdão para alguém é colocar nas mãos de Deus, é entregar para o dia do juízo final o acerto de contas. É colocar nas mãos de Deus a posição de julgador. Nós não temos essas condições. Nós não somos bons juízes do certo e do errado. O nosso julgamento de quem está com a razão, de quem está do lado certo, o nosso julgamento de tudo, de todos, está também contaminado pela injustiça que mora dentro de nós. Então estamos livres para perdoar, porque perdoar é entregar para Deus, para o dia do julgamento,
qualquer tipo de acerto de contas, de pingo nos is, de vingança. Senhor, eu vou perdoar X, Y, fulano e beltrano, porque não compete a mim, eu estou livre para entregar o julgamento dessa pessoa, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus de justiça e que o Senhor fará justiça, como melhor lhe aprouver, com a sabedoria que só o Senhor tem. Perdoar alguém é entregar esta pessoa nas mãos de Deus. Deixar que Deus a cuide, que Deus a recompense, que Deus a chame ao arrependimento, que Deus a castigue. Como Deus, o único que pode fazer isso de forma totalmente justa e perfeita e amorosa, entregar nas mãos dele, me permite perdoar. E por último, gente, a doutrina do julgamento final me faz santo. Pedro é muito enfático sobre isso. Que a doutrina do julgamento final mexa com a forma como nós estamos vivendo a nossa vida. Pedro nos chama a ser pessoas piedosas, virtuosas, pessoas sem mácula, pessoas sem peso de vergonha e de culpa na sua consciência, pessoas com a consciência limpa diante de Deus. Porque é assim que nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, somos chamados a viver. Não de qualquer forma, não de forma irresponsável, mas de uma forma que faça justiça à presença de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus na nossa vida. Pedro é muito claro dizendo para nós que a doutrina do julgamento final está aqui, sendo dada a nós, para nos transformar de dentro para fora, de forma que nós possamos viver vidas coerentes com a nossa fé, coerentes com o nosso Deus, vidas santas, vidas em favor do nosso próximo. É interessante, a doutrina do julgamento final, Deus dizendo para a gente que vai voltar como um ladrão, de certa forma nos ajuda com isso. Eu lembro no seminário que nós tínhamos 2 tipos de professores. Aqueles que diziam quando a prova iria acontecer, os testes finais, e a gente então se preparava para aquele dia, e alguns professores que aplicavam testes surpresas ao longo do semestre. Num primeiro momento, a gente não gostava muito daqueles professores que aplicavam testes surpresas, porque a gente tinha que estar o tempo todo pronto, o tempo todo com a consciência tranquila de que estávamos estudados com a matéria aprendida. Tínhamos que estar o tempo todo disciplinados, estudando e aprendendo e exercitando o conteúdo para estarmos preparados para o dia do teste surpresa. Não gostávamos disso num primeiro momento, mas com o tempo passamos a apreciar o valor daquilo. De como era importante para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, estarmos diariamente preparados com o conhecimento, com o conteúdo na ponta da língua. De certa forma, é assim que Deus trabalha também com a doutrina do juízo final. Ele não diz, eu vou voltar no final de 2021 ou em meados de 2030, para que então, só perto desta data, a gente comece a se mobilizar e se preocupar com as coisas que são corretas e boas e justas e santas. Deus diz, virá como um ladrão, esteja pronto o tempo todo. Qualquer momento, este teste final pode acontecer. E isso faz com que a gente precise estar diariamente em dia com a nossa fé, em dia com o nosso conhecimento, em dia com o nosso arrependimento, em dia com os nossos relacionamentos. Que todos nós possamos, a cada manhã e a cada noite, estarmos assim, para que quando Cristo voltar de surpresa, ninguém seja encontrado envergonhado, ninguém seja encontrado despreparado
para que a gente possa estar pronto para se encontrar com o Rei que vem. Lembrando aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que diz que o segundo hábito destas pessoas é começar com o final em mente. É viver com o nosso fim muito claro para nós. O autor coloca assim: pense como você quer ser lembrado no dia do seu funeral e viva de acordo a esse legado que você quer deixar. Doutrina do Juízo Final também faz isso com a gente. Nos abre os nossos olhos, mexe com a nossa atenção, nos faz estarmos alertas, levar a sério a nossa fé e a nossa relação com Deus e, por conseguinte, vivermos vidas muito mais bonitas, muito mais agradáveis e muito mais santificadas. Que Deus abençoe esta palavra sobre o julgamento, sobre o dia do Senhor, uma palavra apropriada para o fim de semana da comunhão dos santos e também do dia de finados. Amém.